Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo. No livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presença de Deus é maravilhosa neste lugar, irmãos. Lamentações no capítulo 3. No versículo 21. Aleluia. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Fecha a palavra do Senhor. Curva a tua cabeça neste momento. Espírito Santo, Tu és mais que bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Ministre em nossos corações. Fale conosco. Faça a tua vontade, o teu querer. Nós que vemos nos diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. No momento no qual nós estamos vivendo, o Espírito Santo já vinha ministrando no meu coração. E acabou que hoje nós tivemos que adiantar o nosso culto, devido às restrições. Mais um momento onde nós chegamos aí numa fase vermelha, devido à pandemia. E o Espírito Santo, Ele sabe todas as coisas. Eu sei que o Espírito Santo já sabia de tudo que está para por vir, o que está para acontecer, o que está acontecendo. E Ele ministrou no meu coração, e se eu pudesse colocar um título, eu sempre gosto de colocar um título na mensagem. E aqueles que gostam de marcar, de registrar, é: não perca Jesus de vista. Diga comigo: não perca Jesus de vista. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de esperança. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, do versículo 1 ao versículo 18, 19, Jeremias, ele vai começar a fazer um relato, um desabafo. Creio eu aqui que Jeremias, ele está fazendo uma oração diante do Senhor. Talvez aqui Jeremias, ele estivesse parafraseando, trazendo para os nossos dias. Talvez ele estivesse dirigindo, talvez ele estivesse lavando a roupa, limpando a casa, talvez ele estivesse no caminho do trabalho, talvez ele estivesse no caminho até a igreja, até o templo, talvez ele estivesse no trânsito, e diante do trânsito, vendo tudo o que está acontecendo, as situações. Jeremias, ele estaria nos nossos dias, talvez nessa condição, e ele começa a parafrasear, parafrasear não, eu estou parafraseando. Ele começa a tecer comentários a respeito da situação na qual eles estavam vivendo.
O texto ele é muito comprido para me ler inteiro, mas quando nós começamos a ler o que Jeremias ele está falando, apesar de aparentemente ele está falando a respeito dele, mas Jeremias não está falando a respeito dele. Jeremias estava falando como profeta de uma nação, ele estava se colocando sobre a nação, e a oração ali, a súplica, ou o desespero de Jeremias ali, era o desespero de uma nação. E o que nós vamos ver nesses 18 ou 20 versículos, é um profeta do Senhor, usado pelo Senhor muitas vezes, como você pode ler em no livro de Jeremias, particularmente um livro que eu gosto bastante, profetizando e liberando palavras sobre uma nação, levando a palavra de Deus para uma geração, e essa geração por muito tempo não ouvindo ao Senhor. Se existe uma fase na Bíblia onde o povo, não é que ele não entendia, e muitas vezes no livro de Jeremias nós veremos que o povo não queria entender, o povo não queria compreender o que estava acontecendo, o povo não queria ouvir a palavra de Deus. E pelo fato deles não ouvirem a palavra de Deus, o povo então ele se torna escravo e eles são levados para a Babilônia, aonde vai acontecer a história então de Daniel. Mas antes Jeremias já tinha alertado a respeito disso. Jeremias estava chamando o povo a se arrepender, chamando ao povo a palavra, chamando ao povo a olhar para apenas um Deus. E aqui no livro de Lamentações, Jeremias então ele está falando: o Senhor nos abandonou, o Senhor fechou os olhos para a nossa situação, o Senhor fechou os ouvidos para a minha oração já não mais chega até a Ti. O Senhor me persegue, o Senhor me fere. E aqui Jeremias não está falando de uma ferida física, que Deus estava ferindo ele, mas o açoite sobre Israel veio através da Babilônia. O castigo sobre Israel, a forma na qual eles estavam vivendo, veio através da mão dos inimigos. E Jeremias então, irmãos, aqui ele manifesta, se eu pudesse resumir tudo isso, uma alma angustiada, uma alma preocupada, porque Jeremias, como profeta, ele sabia quem era Deus, mas ao mesmo tempo, ele olhava a situação da sociedade. O templo foi destruído, Jerusalém foi saqueada, a casa do Senhor foi roubada, os ouros foram levados embora, o altar foi profanado. E todos aqueles que temem ao Senhor, quando se deparam com situações como essa, o coração se entristece. Quando se deparamos com situações aonde a casa do Senhor ela acaba sendo saqueada, aonde o povo perece, aonde o povo chora, por mais que no fundo nós ouvimos a palavra de Deus, como Jeremias sabia que ele profetizou, e ali ele poderia virar para o povo e falar assim: está vendo, povo, se vocês me escutassem, vocês não estariam assim. Mas não foi isso que acontece. Pelo contrário, é como Jeremias parasse no tempo e ele estivesse ali com o povo agora, olhando para o Senhor e se esquecendo de tudo o que passou e falando: o Senhor nos abandonou, o Senhor não está olhando para a minha angústia, eu estou angustiado. Se nós pudéssemos trazer isso para os nossos dias, tem sido dias aonde muitos têm colocado a cabeça no travesseiro e falam: Senhor, escuta o meu clamor. Senhor, por que nós estamos passando por isso? Senhor, por que tantas mortes? Senhor, por que as lutas? Senhor, por que a dor? Senhor, por que a angústia? Por que a tristeza? E muitas vezes, irmãos,
Circunstâncias como essa na qual eu estou descrevendo aqui, tem nos roubado Jesus. Eu volto a repetir: não perca Jesus de vista. Porque circunstâncias como essa, se existe algo, eu brinco, se existe algo que destrói um casamento, é a parte financeira. Você quer que um casamento acabe? Acaba o dinheiro. Se não estiverem firmados em Deus, acaba. Porque um começa a apontar o dedo para o outro, vai trabalhar você não trabalha, ou um preguiçoso, ou um vagabundo, que não cuida da casa, que não sustenta a casa. Aí todos os elogios possíveis começam a aparecer neste momento, e ali acaba um casamento. Um casamento sem Deus é um casamento fadado à desgraça, ao fim. E você quer ver um homem se corromper? Toca nele. Toca no ego do homem. Agora eu digo homem, o ser humano. Toca no orgulho do homem. Toca no físico. Não tem dinheiro, irmãos. Não existe reputação que faz com que o homem ele se esqueça. Neste momento muitos se apegam a Deus. Neste momento muitos viram para Deus. Não como alguém que pode resolver todas as coisas, mas se volta para Deus como ele fosse todo responsável. Nunca se houve um tempo onde as pessoas têm ido para as redes sociais blasfemar e ousar levantar palavras contra Deus, dizendo: Deus não existe, porque se Deus existisse, como que Ele permitiria isso? Nunca houve na história, pelo menos eu não me recordo, eu com meus 31 anos de vida, desde quando surgiu a internet nos anos 2000, eu acompanho ali, nunca vi tanto na internet se falar a respeito disso. Aonde estão os pastores que oram por cura? Aonde está Deus? Aonde estão os homens de Deus que oram? Cadê as campanhas de milagres se os hospitais estão cheios e as pessoas estão morrendo? Isso mostra um pouquinho da natureza do ser humano, de Romanos no capítulo 1. O que é o homem sem Deus? Romanos no capítulo 1 vai nos descrever a natureza pecaminosa do homem. O homem sem Deus, um homem que não tem um coração temente a Deus, logo ele tende a blasfemar contra Deus, logo ele se apega às coisas deste mundo, às coisas passageiras. E não era aqui diferente com Jeremias. Jeremias estava levantando um clamor pelo povo, mesmo sabendo o que aconteceu no passado, ele estava clamando: Senhor, olha a situação que nós estamos vivendo. Mas no versículo 21, presta atenção, no versículo 21, irmãos, se não tivesse o versículo 21, talvez alguns poderiam falar que Jeremias, ele tinha abandonado a fé. Se não houvesse o versículo 21 que nós acabamos de ler, talvez você poderia levantar aqui nessa noite e ir embora para sua casa com uma certeza que Jeremias não foi salvo, porque Jeremias blasfemou contra o Senhor. Mas o que nós vemos não é isso. Jeremias no capítulo 21, após descrever uma calamidade pública, uma depravação de uma nação, ele vira e falou assim: mas eu prefiro, mas eu me apego, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E ele vai continuar dizendo, por favor projete para mim, no versículo 22, de Lamentações no capítulo 3, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Irmãos,
Oh, aleluia! O que nós vemos aqui é a oração de alguém que conhece ao Senhor. Um homem que, mediante as adversidades a qual estava vivendo, uma nação totalmente destruída, uma história tentando ser apagada por Satanás, pelos inimigos, mas ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era Jeová, ele sabia quem era Yahvé, ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele crê. E ele falou assim: por mais que tudo isso está acontecendo, eu prefiro trazer à memória que o Senhor abriu o mar vermelho. Eu sei que hoje nós estamos cativos, mas eu prefiro trazer à memória que o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Eu prefiro olhar agora e ver que o Senhor sustentou uma nação com uma coluna de fogo no deserto. Por mais que as situações são adversas, eu prefiro olhar e trazer à memória um Senhor que enviou maná do céu. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos: aonde você tem depositado a tua esperança? Algumas pessoas se esqueceram de Jesus, perdeu Jesus de vista. A resposta do caos que nós estamos vivendo está nas vacinas dos políticos. A esperança que até o final do ano todos sejam vacinados. E se esqueceram de olhar para o Senhor, porque Ele controla todas as coisas. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Irmãos, eu enxergo a mão do Senhor segurando toda essa situação, porque se não fosse a mão do Senhor nos sustentando, irmãos, possivelmente mais mortes nós teríamos vendo. Talvez nós teríamos visto em cada família que aqui nós estamos um ente querido perdido. Mas muitas vezes nós declaramos que isso é mediante a um lockdown, isso é por causa de políticas públicas, isso é por causa da vacina, isso é porque o homem não fez nada, tudo pertence a Deus. Irmãos, eu venho aqui nessa noite para te falar: a tua esperança é o Senhor. A tua esperança não é firmada em coisas terrenas. A vacina que iria resolver o problema no qual nós estamos vivendo, ela já foi comprovada que precisa da segunda dose. Pessoas que tomaram a primeira dose já se pegou de novo. No começo falaram que quem pegou o Covid não pegaria mais. Eu peguei o Covid. E agora estão falando que a imunidade é apenas 5 meses, então eu estou agora vulnerável novamente. Os grandes cientistas, as grandes mentes do mundo inteiro, os grandes poderes, as grandes nações estão reunidas tentando resolver a solução. E a solução está no teu clamor, irmãos. A nossa esperança é Cristo. Quando a praga estava sobre o Egito, Deus dá uma ordem: passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Passe o sangue do cordeiro, que a praga, a morte passará. E quando ela vê o sangue do cordeiro puro, o cordeiro limpo, único, a praga irá pular a sua casa. Muitos não têm colocado o sangue de cordeiro nas portas da casa, têm colocado toda a sua fé e depositado toda a sua esperança no homem. E é loucura, porque a palavra do Senhor nos diz que a rocha firme é Cristo. Ele é a rocha verdadeira, aquele que está fundamentado numa rocha verdadeira. Não importa se a tempestade soprar, não importa a luta que você está passando, não importa a adversidade que você está passando, o Senhor é o Senhor dos senhores, Ele é o dono do mundo. Ele, irmão, controla e segura todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que o mundo é o estrado do pé do Senhor. Recentemente eu postei para os pastores: existe um meteoro que será explorado pela SpaceX,
do homem mais rico, do Elon Musk, o homem mais rico do mundo hoje, e juntamente com a NASA, esse meteoro será explorado a partir do ano de 2022. Esse meteoro que está rodando o sistema nosso, está ali rodando o Sol, ele é puro ouro, ele é um meteoro de ouro, e o valor estimado, segura na cadeira para você não cair aí não. Esse meteoro, ele é equivalente, eu não vou lembrar agora pronunciar, se eu não estou enganado, é 4 mil quadrilhões de dólares. Um pedaço desse meteoro, um pedacinho desse meteoro, é o suficiente para tornar todo ser humano da Terra milionário. Quando eu vi isso, mais um detalhe, se eles conseguirem explorar este meteoro, eles estão declarando a falência e o caos da economia mundial, porque a forma que nós conhecemos o dinheiro hoje, é tanto números, que perde o sentido do dinheiro que nós temos hoje. Você tem noção do que é isso? Pastor, por que você está falando isso? Porque a palavra do Senhor nos diz que o dono do ouro e a prata é o Senhor. Enquanto o homem mais rico do mundo está achando que ele é o homem mais rico do mundo e ele vai explorar Marte, Deus, ele dá uma pitadinha do que ele pode fazer. Eu vou colocar um pouquinho do meu tesouro para que vocês vejam quem eu sou. Vocês estão entendendo, irmãos? Para onde nós temos depositado a nossa confiança? Para onde, ao deitar na sua cama, você tem orado? Senhor, Teu é o ouro, Teu é a prata. Eu coloco a minha vida e confio em Ti. Descanse no Senhor. Eu vim falar para vocês nessa noite. A minha oração, eu falei: Senhor, o que eu irei ministrar? E nos últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho estado meio desesperado, angustiado, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do Jesus que eu estou conhecendo. Eu não quero que isso soe como arrogância, longe de mim isso, mas eu estou falando isso com vocês com maior humildade, porque eu descobri que o Jesus que pregaram para mim anos não era Jesus, não era Jesus, não era Jesus, irmãos. E quando eu conheci Jesus, Ele me preencheu por completo. Eu falei: Senhor, talvez as pessoas estão tão angustiadas, tão preocupadas, eles não estão conseguindo olhar e conhecer Jesus. Nós iremos ceiar nessa noite, e Jesus, Ele fala a mesma coisa em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, que Jeremias falou. Ele falou assim: tome o suco e coma o pão, em memória de mim. Faça em memória de mim. Traga à mente, traga na sua mente tudo que Jesus fez por você. Aos 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos, nós morávamos no Éden, e o meu irmão Tiago, o pastor Tiago, acabou de ministrar, juntamente comigo e mais uma pessoa. Eles me usaram. Calma, deixa eu terminar de explicar. Me usaram no bom sentido, irmão. Meu irmão influenciado pelo outro,
Porque a mulher que cuidava de mim, ela fumava. E eu ia no mercado comprar cigarro para essa mulher. Então o mercado sabia que eu comprava cigarro para essa mulher. E a mente brilhante do meu irmão mais velho, pastor Tiago, juntamente com o amigo dele, me pegaram que eu podia ir no mercado e falaram assim: vamos comprar cigarro e vamos fumar. Eu vim morar aqui no Maria Eugênia com 9 anos, então eu devia ter uns 7 anos. E eu fumei um cigarro, um maço de cigarro em meia hora mais ou menos, com 7 aninhos. Não fazia ideia como fumava. Você pode fazer mais cigarro, irmão, mas aquilo no meu sistema imunológico, no meu sistema nervoso, eu entrei em lockdown. Eu apaguei. Eu lembro que eu acordei, eu estava sentado na calçada, não sei como eu cheguei ali, uma criança de 7 anos. Talvez minha mãe está aqui e nem saiba disso. Meu pai está aqui e não sabe disso, talvez. Mas Deus, Ele cuidou de mim. Hoje eu não fumo, não é por causa da religião, mas Cristo, Ele tocou em mim de tal forma que a experiência que eu tive não faz sentido eu ter de novo. Isso foi com meus 6, 7 anos. Quando nós estávamos, agora eu e o Tiago já estávamos na igreja, de novo o Tiago comigo. Irmão mais novo é sempre assim, né, irmão? Sempre acompanha o mais velho, né? Se ele faz errado, nós vai junto. Eu e ele estávamos conversando na esquina da irmã Suzana, na esquina do mercado ali, do Maria Eugênia. Nós voltamos do culto, eu, o pastor Tiago e o Adriano, e nós conversando. E desceu um Uno, um Fiat 147, muito doido. Mas ele estava em linha reta, não tinha como ele perder o controle, e ele perde o controle. E na hora que ele perde o controle, esse carro capota. Mas ele não capota. Ele parou, porque ele iria pegar nós. Estávamos os 3 conversando, e o carro ele capotou. Quando ele veio para cima de nós, ele parou. Irmão, sabe quando dá, para estar amarrado com um cabo? Ele parou assim, ó, e voltou. Deus estava cuidando de nós. E nós estávamos vindo à vigília, eu acho. Os 3 ficou mudo, a perna ficou tremendo por uns par de segundos. Aos 18, eu desviei. Eu saí do caminho do Senhor. Eu esqueci de tudo isso, irmãos. Aos 18, eu já tinha liderado louvor. Eu já tinha sido pregado, já tinha liderado juniores e criança, mas aos 18, eu cansei, e eu me esqueci de todos esses milagres que Deus cuidou de mim, e eu me recordo que várias noites eu acordava e meu irmão estava de meia, ele entrava no quarto para orar por mim. E eu acho que eu estava muito endemoniado, porque eu acordava, ele não falava uma palavra, mas quando ele entrava no quarto eu acordava encarando ele, pastor Tiago. Ele fazia assim, e voltava. E lá estava outra noite o pastor Tiago intercedendo por mim, e eu acordava e encarava ele. E aqui eu estou, irmãos, Deus teve misericórdia de mim. Mais uma vez Deus teve misericórdia de mim. Eu casei. Está aqui o meu irmão Jonas, para quem não conhece, com pouquinhos anos, um pouquinho maior que o Miguel. Ele inventou de ser aventureiro. Aí ele subiu num tanque, o tanque caiu, esses tanques de lavar roupa, caiu no peito dele, abriu um taio na cabeça. Tudo bem que não funciona muito bem, mas está aqui, glória a Deus. Eu estou compartilhando um pouco do que Deus tem feito na minha família. Traga à memória aquilo que Deus, traga aquilo que dá esperança. Eu estou compartilhando um pouco que Deus tem cuidado da minha casa. Eu casei,
E minha filha nasceu, minha filhinha com 1 ano e pouco, irmãos. Um médico chega para mim e fala assim: estou internando a sua filha para não dar um atestado de óbito. Eu e minha esposa revezava para não chorar diante dela. Está aqui meu sogro, minha sogra, meus pais, tudo compartilharam e sofreram junto, viram isso junto. E eu saía no saguão do hospital, e a minha oração falou: Senhor, tenha misericórdia. Mandei mensagem para o Morales, para a igreja. Acabou o culto naquela noite, naquele domingo, virou uma choradeira e todo mundo clamando. As plaquetas da minha filha, que tinha que estar acima de 100, estava 30 mil, estado hemorrágico, dengue hemorrágico. A igreja começou a orar, e em uma hora, os médicos falaram assim: eu não sei o que aconteceu. As plaquetas da sua filha estão em 96 mil, ela já não precisa mais ir para a UTI. Eu falei assim: foi Deus. Aí eu fui inventar de fazer um outro filho, o Miguel. A Michele pegou lectospirose, a doença do gato, é isso? Toxoplasmose. Não podia fazer raio-x, aí ela pegou pneumonia. Teve hemorragia, o nariz sangrava. E Deus teve misericórdia. Estava trabalhando, minha mãe me liga, fala assim: Felipe, quando você sair do trabalho, passe em casa, porque seu pai foi diagnosticado. Passe em casa, porque seu pai foi diagnosticado com câncer. O pastor Tiago chegou antes, orou. Cheguei com a minha esposa, temos as mãos. E eu falei assim: eu não vou orar por cura, porque o pastor já orou. Eu vou agradecer o milagre, porque ele já curou. Meu pai, ele fez a cirurgia, mas não foi o médico, foi Deus. No início da pandemia, minha mãe está aqui. Eu achei que minha mãe iria morrer. Ela ficou 1 semana deitada na cama, isolado, porque eu moro embaixo, ela mora em cima, eu não podia subir. E eu achei que eu não viria mais minha mãe viva. E Deus teve misericórdia. Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês, irmãos? É algumas coisas, alguns dos milagres que eu tenho vivido na minha vida. Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque em todas essas situações, o que antecedeu foi angústia, o que antecedeu foi tristeza. Um passo antes de tudo isso, irmão, foi dor, doía. Um passo antes, irmãos, é você perder o chão, é você achar que não vai dar mais. Mas todas as vezes, nós recorremos a quem pode resolver todas as coisas. Eu não estou aqui para falar para você que você não vai chorar, que você não vai perder noite de sonos muitas vezes, que você não vai se angustiar. Mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor dá esperança. Ele é a nossa esperança. Ele está aqui nesta noite.
E se você colocar a tua esperança no Senhor, depositar a sua confiança no Senhor, eu não sei a sua situação, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que nós iremos ceiar em memória dEle. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Eu quero orar com você. E a minha oração é para que você conheça um pouco desse Jesus. Jesus, ele não é um personagem bíblico. Jesus, ele não é um personagem de um filme. Jesus, ele não foi um profeta. Jesus, ele não está morto. Jesus, ele é a razão da minha vida. Se eu estou aqui hoje é porque Jesus fez. Se eu estou aqui hoje é porque Jesus faz. Se a minha família está aqui hoje, irmãos, é porque Jesus faz. Nunca foi nós, nunca foi o homem, sempre foi Ele. Não perca Jesus de vista. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua angústia. Pessoas estão se apegando à religião, a placas, a rituais, mas o único que pode te salvar é Jesus. Eu não sei as suas mágoas. Jeremias falou assim: Senhor, o Senhor quebrou os meus dentes, porque era esperado que um pai daria pão, mas era como tivesse me dado pedra para mastigar. Tamanha angústia de Jeremias. Talvez você está numa situação tão ferido, tão machucado, que você não está conseguindo olhar para o lado e enxergar que o Senhor te trouxe até aqui, que o Senhor te sustentou, que o Senhor tem cuidado de você. Traga à memória o que o Senhor tem feito na sua vida, as pequenas coisas. Você pode trazer à memória as pequenas coisas. Fala assim: pastor, mas não está da forma que eu quero. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Pastor, eu já ganhei mais. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não são as coisas passageiras, não são as coisas momentâneas. A leve tribulação que nós estamos passando, ela não define a nossa vida. Nós estamos em Cristo. O meu desejo, irmãos, é que você possa ser tão cheio desse Jesus, que você não precisa de mais nada. Quando nós falamos que Jesus é tudo, Ele é tudo. Ele nos preenche de dentro para fora, e as outras coisas perdem o sentido. As coisas precisa perder o sentido para você, meu irmão. Tem pessoas correndo atrás de carros, casas, dinheiro, fama, sucesso. Quando Jesus te preencher de dentro para fora, essas coisas perdem o sentido. O que eu posso dizer para você é que Jesus não está morto, Jesus, Ele está vivo. Ele vive, Ele venceu a morte, Ele venceu a dor, Ele venceu a enfermidade. Hoje a minha família é linda. Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado os meus pais. Há alegria no nosso meio, há alegria no meio do arraial. Mas passamos por lutas, passamos por adversidades. Mas eu estou aqui para te animar, irmão. Não baixe a cabeça, mude a ótica, olhe para Cristo, cuide do seu irmão, cuide da sua casa, valorize as pessoas, ame mais. Coloque Jesus no centro da sua vida nessa noite. Talvez você nunca fez isso, colocou Jesus no centro da sua vida. Quando dá você vem, quando não dá você não vem. Se der eu venho, se não der eu não venho. Se der para orar eu oro, se não der eu fico 15 dias sem orar.
Não, irmãos, isso Jesus não é o centro. Quando Jesus ele se torna o centro, tudo gira em volta dele. Só existe vida porque Ele é o centro. O Sol, os planetas que giram em volta do Sol, só existe vida porque o Sol. Se o Sol se esfriar, não há mais vida na Terra. Jesus ele é o centro. A sua vida precisa estar em volta de Jesus. A tua casa, as tuas finanças, as tuas emoções, o teu filho, os teus pais, ele precisa estar rodando em volta de Jesus, e tudo vai bem quando nós estamos em Cristo. As circunstâncias não alteram o nosso Deus. Ele é imutável, Ele não muda, Ele não muda. Jesus está voltando. Jesus está vindo, irmão. Não dá mais tempo para nós fingirmos que amamos Jesus. Não dá mais tempo. A minha vozinha, no leito da morte, que ela estava no hospital, na última visita da minha esposa, que ela foi visitar ela falou assim: eu estou pronta. Ela disse assim: eu estou pronta. Ela disse assim: vai lá e avisa que eu estou de pé. A convicção de alguém que conhece a Jesus. Ela não tinha dúvida que estava indo para o seu Senhor. Como está a tua vida? Como está a tua convicção? Se hoje eu sair daqui, ou nos próximos minutos você morrer, o que será? Não dá para nós vivermos uma vida de aparência. Ser cristão, irmãos, não é viver apenas de sucesso, de estabilidade financeira, de não ter problemas, de não passar por enfermidade. É você passar por tudo isso com uma certeza que o Senhor é bom, que Ele é o centro da tua vida. Você tem a oportunidade de nessa noite entregar a sua vida de verdade para Jesus. Talvez você nunca fez isso. Talvez você ficou tão cheio de religião que você nunca falou: Jesus, me aceita, me perdoa. Que o Espírito Santo toque no teu coração e você seja cheio deste amor. As minhas lágrimas não é de dor, porque não tem como você falar de alguém que você ama, irmãos, e você não sentir nada. Eu amo Jesus. Eu estou desesperado para que você conheça esse Jesus. Esse Jesus que curou a minha filha. Esse Jesus que está comigo. Esse Jesus que cuida dos detalhes. Ele também te ama, sabia? Sabia que Ele também te ama? Não é exclusivo o meu não, Ele é seu também. Mas eu decidi segui-lo. Eu decidi deixar Ele entrar e transformar a minha vida. Curva a tua cabeça.